Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto, do Matemática e Companhia, e hoje eu vou trazer para vocês uma questão de raciocínio lógico para concursos da parte de quantificadores, certo? Então, nós vamos falar sobre situações envolvendo quantificadores lógicos, todos, algum, nenhum. Então, isso é muito importante você se preparar para concurso público estudando esse assunto dentro dessa área. E se você quiser mais materiais como esses, não esquece de nos seguir lá no Passeio Direto, onde você vai encontrar muitos materiais de estudos, entre eles nossos materiais de raciocínio lógico, tá certo? Então, acompanha comigo essa questão na tela que diz assim: das premissas, premissa A, nenhum herói é covarde. Premissa B, alguns soldados são covardes. Pode-se concluir que. Então, agora nós temos que pensar exatamente como vai funcionar essa resolução. Nós temos ali algumas palavras como nenhum e alguns, certo? Então, primeiro, nós vamos tomar como verdadeiras essas informações e vamos aqui representar cada uma delas através de conjuntos. Nós temos, por exemplo, na premissa A, quando eu falo que nenhum herói é covarde, eu tenho dois conjuntos, o conjunto dos heróis e o conjunto dos covardes. Então, quando eu falo que nenhum herói é covarde, eu vou separar aqui, ó, premissa número 1, eu vou separar aqui exatamente o conjunto dos heróis, certo? E aqui o conjunto dos covardes. E não existe uma ligação entre eles, ok? Agora nós temos a premissa número 2, que diz para mim exatamente o quê? Que alguns soldados são covardes. Então agora eu tenho o conjunto dos soldados, que eu vou chamar de S. Então, alguns soldados, tá aqui o conjunto S, conjunto dos soldados, certo? Alguns deles são covardes, então quer dizer que existe uma ligação entre o conjunto dos soldados com os conjuntos, né? Ou com o conjunto, melhor dizendo, dos covardes. Ó, alguns soldados são covardes, está aqui. Nenhum herói é covarde, alguns soldados são covardes. Agora eu vou ter que analisar exatamente o que acontece entre essas alternativas, para poder saber qual delas é a correta. Então acompanha comigo agora, observando essas alternativas, certo? Que nós temos ali. Então nós vamos ter que analisar passo a passo, beleza? Então, alternativa A diz para nós, alguns heróis são soldados. Será que eu posso realmente dizer que alguns heróis são soldados? Vamos pensar juntando essas duas aqui, certo? Eu tenho que agora tentar juntar essas duas e olhar essas alternativas. Então, quando eu falo alguns heróis são soldados, eu estou imaginando, né, que exista uma ligação entre os soldados e os heróis. Então, eu teria que pensar dessa forma. Eu não posso afirmar que exista uma ligação entre os soldados e os heróis. Eu sei que não existe entre os heróis e os covardes e que existe uma entre os covardes e os soldados. Mas entre os soldados e os heróis eu não tenho como afirmar isso. Eu não tenho como chegar a essa conclusão, certo? Então eu não posso afirmar com certeza. Agora a letra B nós temos assim, alguns soldados não são heróis. Bom, observa comigo, o que eu posso pensar ali? Alguns soldados não são heróis. Eu sei que existem alguns soldados que são covardes. Ó, alguns são covardes. E quem é covarde, de jeito nenhum, pode ser um herói. Então, existem soldados que não são heróis? Isso eu posso afirmar que existe. Porque se existe soldado covarde, e quando eu falo alguns soldados são covardes, eu até poderia pensar que existe a possibilidade de todo o conjunto dos soldados estar aqui dentro, certo? Alguns, quer dizer, no mínimo um. Alguns significa no mínimo um. Então eu tenho que tomar esse cuidado. No mínimo pode ser um ou até todos. Existiria essa hipótese aqui, ó. Com certeza existiria essa hipótese também, dos soldados estarem contidos nos covardes. Existe essa hipótese. Então, no mínimo um, eu sei que vai ser covarde.
E se esse soldado é covarde, com certeza ele não pode ser herói. Então, por isso, a nossa alternativa correta nesse caso é a letra B. Mas vamos analisar as outras. Nenhum herói é soldado. Posso afirmar isso? Não, não posso afirmar que nenhum herói seja soldado. Por quê? Porque nós não vimos nenhuma ligação entre o herói e o soldado nessas alternativas. Beleza? Então, ali na letra D e na letra E, seguem resoluções ou seguem afirmações semelhantes, que nós também não temos essa ligação para poder afirmar. E por isso a nossa letra B é a única correta, certo? Não tem sombra de dúvida a respeito dela, beleza? Então, basicamente, o que nós temos que fazer quando nós temos esse tipo de situação, quando nós temos esse tipo de questão, é analisar as ligações que existem entre esses conjuntos e desenhar essas premissas, nenhum e algum. Se eu falasse que todo soldado é covarde, por exemplo, eu indicaria que todos os soldados estão dentro, estão contidos no conjunto dos covardes. Então são esses cuidados que nós devemos tomar quando formos resolver questões de raciocínio lógico sobre quantificadores, tá certo? Então, fica aqui a minha dica para você a respeito desse tipo de assunto. Como eu te falei, procura lá nos nossos materiais do Passeio Direto mais exercícios sobre esse, que nós temos várias listas a respeito desse assunto, tá certo? Espero então que você tenha entendido aqui sobre essas questões e caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, não pense duas vezes, coloca aqui nos comentários, porque os teus comentários são muito importantes para que a gente possa desenvolver sempre os nossos vídeos com mais qualidades e explicações mais claras e objetivas, tá certo? Bom, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você no desenvolvimento dos teus estudos. Não esquece de deixar aqui embaixo os teus comentários e também de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e no Passeio Direto.